Ok, iniciamos. Sim, por mim tudo bem. Bom dia a todos que nos ouvem pelos canais da ProEG, né, no Facebook, no YouTube. Nós iniciamos nesse momento uma mesa virtual com experiências educacionais do Residência Pedagógica e do PIBID, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Nós agradecemos a presença das professoras, né, Sandra Bastos e da professora Gleiciane Leal Moraes Pinheiro. A professora Sandra é graduada em licenciatura plena em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará. Também é mestre em Biologia Ambiental pela Universidade Federal do Pará, né? Doutor em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Pará. A professora Sandra, ela é professora associada da Universidade Federal do Pará e docente do programa de pós-graduação em Linguagens e Saberes na Amazônia, na linha de pesquisa Educação, Linguagens e Culturas na Amazônia. A professora Sandra já foi, né, coordenadora diária do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, na edital de 2018, né? E atualmente a professora Sandra, ela é docente orientadora do mesmo núcleo, né, lá do IEPOS, né, Bragança, de Ciências Biológicas, do Residência Pedagógica. Então, a professora Sandra tem essa experiência aí nos dois programas, tá? A professora Gleiciane Leal Moraes Pinheiro, doutora em Química pela Universidade Federal do Pará, né, com estágio de doutorado na Universidade de Barcelona, na Espanha, né? Estive lá como bolsista, né, do programa de doutorado Sanduíche, da CAPES, possui graduação em Ciências Naturais, né, graduação em Química pela Universidade do Estado do Pará, e mestrado em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Pará. A professora Gleiciane é professora do campus do Marajó, né, de Breves, tá? Dotada na Faculdade de Ciências Naturais. E tem uma vasta experiência na área de educação e química teórica, né? A professora Gleiciane atualmente é coordenadora diária do Núcleo de Ciências Naturais do PIBID, lá em Breves, tá? Então, sejam bem-vindas, professoras. Obrigada por aceitar o convite, né? Nós vamos ter como dinâmica aqui nessa mesa, né? Permitir um momento de fala de cada uma das nossas palestrantes, a professora Sandra e a professora Gleiciane, e eu peço que vocês deixem as perguntas, os questionamentos aí no YouTube, no Facebook, e a equipe repassará aqui para a gente, né, as contribuições também para esse momento, tá? Gostaria de ressaltar a importância de discutir esses programas, especialmente nesse momento em que somos, né, atacados, né, de certa forma, com a falta de financiamento, com o atraso no pagamento das bolsas. Essa versão do PIBID, do Residência Pedagógica, do edital de 2020, é de resistência, de luta, porque desde o início, né, nós tivemos que ter um trabalho árduo na construção desse projeto, dos projetos institucionais desses dois programas. Felizmente, nós conseguimos, apesar dos pesares, com diminuição já das cotas de bolsas. Depois, com a vinda da pandemia, nós tivemos de nos adaptar na primeira versão da história, né, de um PIBID, de uma residência pedagógica virtual, né, remoto. Então, eu acho que a gente tem muito a refletir, né, muito a discutir e muito a apresentar. Então, professoras, fiquem à vontade. Professora Sandra.
Olá, gente, bom dia. Deixa eu só ligar aqui o meu cronômetro para eu não tomar o tempo em demasia, porque como a gente gosta de falar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é controlar o tempo, né? Então, assim, eu gostaria muito de agradecer, né, em nome da equipe que nós temos aqui em Bragança, que coordena o programa de residência pedagógica do Núcleo de Ciências e Biologia, né? Então, eu reparto esse núcleo junto com as minhas amigas, a professora Nelane Marques e a professora Rose Gleice, né, que dividem comigo a coordenação do programa, e queria também compartilhar com vocês a alegria que eu tenho de dividir essa mesa com pessoas tão queridas como a Gleiciane e a professora Joelma, que já de longa data nos conhecemos, né, Joelma, nessa questão do PIBID, do Residência Pedagógica, a gente tem transitado junto nessas discussões que, na verdade, se constituem como uma luta no campo da educação e da formação de professores. Bom, então eu gostaria de saudar vocês, né, desejar um meu bom dia e também parabenizar a equipe da PROEG pela execução do CPEDUC mesmo nesse momento que nós estamos enfrentando muitas dificuldades. Então, é um momento também que a gente marca a nossa resistência nesse processo de formação de professores. Então, assim, eu vou falar um pouquinho, né, como a própria mesa está pedindo, falar um pouquinho das nossas experiências educacionais no âmbito do programa Residência Pedagógica, nessa versão que a Joelma comentou, né, ressaltou, que é de um grande aprendizado para a gente e totalmente fora daquilo que nós sempre desenhamos para essas duas propostas. Então, as nossas ações, elas acontecem também dentro do nosso núcleo de pesquisa e estudos, que é o grupo de estudos e pesquisas em educação científica e ambiental, né? Nós temos um grupo de professoras, só professoras, na verdade, que discutem a formação de professores, né? Então, o nosso principal objetivo dentro desse grupo é estimular a prática da pesquisa educacional, considerando a escola como um campo de experimentação e investigação pedagógica, e que possibilita o estudo e a reflexão sobre a prática docente. E aí, esses dois programas, né, que estão vinculados ao nosso grupo de pesquisa, eles encontram exatamente essa acolhida, né? Nós buscamos trabalhar a formação de professores nesse sentido. Então, a gente tem, né, nesse cenário, né, qual é a escola que nós temos hoje? Né? Então, desde o início dessa versão do programa, a gente se depara com uma escola num contexto de pandemia. Né? Então, ela aparece para a gente dentro de um contexto que é totalmente, talvez a palavra talvez não seja nem tão coerente para dizer o que ela mas assim, um ambiente que a gente considerou de início muito inóspito, né? Porque nós viemos de uma escola presencial, trabalhamos numa escola presencial, e a escola que foi apresentada para a gente em 2020, para trabalhar os dois programas, é uma escola no momento de pandemia. Então, o nosso primeiro impacto diante disso, né, eu considero que foi um momento de negação. Então, olha, nós estamos aqui fazendo organizando as nossas atividades, programando as nossas atividades para o programa Residência Pedagógica, mas a gente tem a esperança de que ele vai começar no presencial. Tanto que a gente vai começar em agosto, retardou um pouquinho o início do programa para outubro, se eu não me engano, para que desse tempo, né, da gente ter a possibilidade, a gente sempre com aquela esperança de que os dias iriam melhorar e que a gente ia para a escola no formato que a gente queria, que era o presencial. Né? Então, assim, nós, no primeiro momento, a gente teve uma paralisia, mas foi uma paralisia que ela foi fervilhante, porque, embora nós estivéssemos em casa, a gente sempre estava com aquela preocupação, o que vai acontecer agora, o que nós vamos fazer agora? Né? Então, assim, praticamente, imediatamente após essa paralisia, nós começamos a trabalhar, né, o ensino remoto. Então, vamos nos apropriar das ferramentas que vão nos permitir estar na escola nesse movimento que ele é bastante complicado para todos nós que não fomos formados nesse modelo, né? Não atuamos nesse modelo. Embora exista a educação à distância, mas não era um formato que nós aplicávamos na nossa prática diária. Então, nós, no primeiro momento, né, primeiro movimento do programa aqui em Bragança, acho que aconteceu com todo mundo, vamos aprender essas ferramentas, vamos aprimorar o uso dessas ferramentas que alguns de nós já usavam, né? Vamos nos aproximar dos professores da escola para verificar quais são as dificuldades que eles estão enfrentando e vamos ver como é que a gente associa isso de uma forma que a gente possa também ajudá-los nesse processo que era bastante difícil para todo mundo. Então, assim, o primeiro momento foi a apropriação dessas ferramentas e o segundo momento, né, que foi logo quase que imediato, foi colocar em operação esse aprendizado.
Então, assim, na reunião que nós tínhamos com os nossos alunos, né, que nós temos, sempre apareciam 3 coisas principais na reunião que nós tínhamos com eles. A primeira era a frustração de não estar presencialmente na sala de aula, né? Então, isso era uma fala muito marcada, uma fala muito frequente. A outra coisa é a dificuldade da interação, né? Que a gente também fala muito sobre isso, a gente traz muitas dificuldades, inclusive nos trabalhos que estão sendo apresentados no evento. Estão falando muito dessas dificuldades que nós tivemos para entrar na escola no ensino remoto, essas dificuldades, e assim, que sempre nos deixa assim, mais cansados do que se a gente estivesse mesmo no presencial, né? Então, essa mediação pela tela, ela é bem mais complicada, ela é bem mais difícil, porque a gente não tem a reação dos alunos, a gente não sabe se eles estão compreendendo, a interação ela é muito reduzida. Então, os nossos alunos traziam muito essas falas para a gente. E uma outra coisa também que eles se mostravam muito insatisfeitos era em relação à baixa frequência dos alunos nas salas virtuais, né? Então, assim, eles preparavam as atividades. Então, uma vez que eles estavam dominando mais ou menos algumas técnicas, eles planejavam, junto com os professores preceptores, as atividades, mas quando chegava na sala de aula, eles se frustravam porque poucos alunos estavam na sala de aula. Então, esse sim foi alguns problemas, né, que nós identificamos nesse processo de estar na escola nesse formato virtual, né? Então, assim, nesse primeiro momento, né, da frustração de você não estar na sala de aula, a gente discute muito com eles essa questão, né? Poxa, é um estágio docente. A escola, ela não é um espaço estático, né? Quem diz que trabalha com educação e tem rotina, é meio complicado a gente entender isso, porque tudo que nós não temos dentro da sala de aula é rotina. A gente sempre tem um imprevisto, a gente sempre tem um acontecimento, a gente sempre tem, né, as coisas acontecendo ali naquele momento. Então, eu digo que vida de professor é tudo menos rotina, menos calmaria, menos serenidade, né? Então, assim, o que é essa escola, né? A sala de aula que nós temos agora é um espaço dinâmico, é um espaço em constante ebulição, e nesse momento ela se apresenta dessa forma para a gente. Então, se a gente não tem rotina, se a escola se apresenta assim para a gente, é assim que a gente tem que trabalhar, né? Então, como bons amazônidas que nós somos, desde muito cedo nós aprendemos que é preciso respeitar o ciclo das nossas águas, né? As nossas marés, os ciclos da lua, por exemplo. Então, é isso que a gente tem que fazer. O ciclo é esse, o que se aparece para a gente é isso, e é isso que nós temos que trabalhar, né? Em paralelo a isso, se nós desejamos muito voltar para essa escola no formato presencial, bora incentivar também esse cuidado, né? Então, a gente precisa se cuidar e incentivar o cuidado do outro, porque uma das coisas que a gente observava aqui no município era que poucas pessoas aderiram a essa questão da segurança individual, né? O uso de máscaras, né? Embora nós não estivéssemos indo para a escola, mas, poxa, vamos cuidar, vamos incentivar o pessoal, porque quanto mais gente usar máscara, quanto mais gente aderir à vacinação, quando a vacinação acontecer, né? Porque naquela época a gente não tinha previsão de vacina, a gente precisa também incentivar esses modos de prevenção para que a gente possa, né, tentar minimizar tudo isso que nos acontece. Então, assim, a ideia também não é que a gente vá se furtar a discutir as dificuldades e os problemas que nós estamos enfrentando, muito pelo contrário, né? Então, a gente tem que estar ciente de todos esses problemas e a gente tem que enfrentar esses problemas e nos posicionar para que eles sejam resolvidos. Então, a gente não quer romantizar também as dificuldades que nós passamos e nem ignorar que eles existiram. Então, na hora de colocar em operação esse aprendizado, a gente pediu para que os alunos, né, usassem, mesmo com uma baixa frequência de alunos, a gente precisava que aqueles alunos eles fossem muito bem atendidos, né? Então, a gente tem que primar sempre pela excelência do nosso trabalho. Então, eu trago para vocês aqui algumas experiências que nós tivemos, né? Então, uma delas foi o uso de fotografias, por exemplo. Nós tivemos um grupo de alunos que trabalhou com uma mostra fotográfica virtual, retratos da água. Então, para discutir tanto o recurso, né, ambiental, que precisa ser usado com responsabilidade, que precisa de cuidados, e que nós enfrentamos uma série de problemas em relação a isso, né, com a crise hídrica, a falta de chuvas em alguns lugares, alagamento em outros, mas atrelando isso à realidade dos alunos. Então, já que a gente não pode fazer uma excursão com eles para que a gente possa levantar a problemática da água no nosso município, como é que essa água, enquanto recurso, ela é utilizada dentro da sua casa, né? Dentro do seu quintal, na sua vizinhança? Então, onde você pode circular de uma forma segura,
para trazer esses registros para a gente. Então, isso foi muito interessante, porque na medida em que a gente provocava os alunos para serem protagonistas também dessa ação, e as aulas não eram somente, né, só a aula dialogada com eles na sala virtual, no momento em que eles tinham tarefas que eles saíam para trazer, para capturar essas imagens e trazer essas imagens para dentro da sala de aula para depois discutir, os alunos perceberam que mais alunos aderiam às aulas de ciências que eram ministradas naquela turma, né? Então, isso foi uma coisa bem interessante que eles também conseguiram observar. Outra coisa também que eles fizeram, né, um outro grupo, ainda nessa questão da preservação ambiental e a questão da sustentabilidade, eles trabalham com pequenos filmes de curta-metragem que foram produzidos pelos próprios alunos. Então, foi levantada a temática, né? Eles foram incentivados a assistir um filme que muitos já tinham assistido, inclusive, que era o filme Avatar, e que eles não tinham ainda percebido que tem uma pegada nesse filme da preservação ambiental, né, que é discutida a partir do filme. Então, a partir da discussão desse filme, né, da projeção desse filme, da assistência desse filme e do levantamento dessa problemática, eles foram incentivados a fazer pequenos curtas, né, pequenos filmes, tratando dessa questão da preservação ambiental, e os resultados foram muito, muito, muito interessantes, foi muito legal. Outra coisa também que a gente trabalhou com os nossos alunos foi a questão dos jogos, né? E, em particular, eu trago uma experiência que foi a utilização desses jogos com uma temática que normalmente é bastante difícil para o professor de ciências e biologia, que é a sexualidade humana, né? Então, quando a gente trabalha com o corpo, sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino e tudo que envolve ali, né, a questão da sexualidade, a gente tem uma série de problemas para trabalhar isso em sala de aula. Então, também a experiência que os nossos alunos tiveram com a sala de aula virtual, com a utilização de jogos, ajudou que eles trabalhassem questões paralelas ao ensino da biologia em si, né, os conteúdos específicos do campo da biologia. Então, eles trabalharam a questão do machismo, masculinidade tóxica, violência contra a mulher. Uma questão que foi muito presente, que foi muito discutida na sala de aula, foi a questão da pobreza menstrual, né, principalmente naquela época em que havia a discussão, né, de ter um projeto de lei para distribuição de absorventes para as mulheres em condições de vulnerabilidade. Então, tudo isso foi discutido na sala de aula com essa questão dos jogos. E o que eles percebem é que no momento em que eles trazem essas questões e usam jogos, né, usam imagens, pedem para que os alunos assistam filmes, mais pessoas aderiam às aulas de ciências, né? Então, todas essas questões, quando a gente socializava no grupo maior, né, a questão da frustração de não estar presencialmente na sala de aula, as dificuldades de interação, né, por conta da tela, a baixa frequência dos alunos, essas reclamações elas começaram a minimizar. Então, nesse caminho, a gente não pode desconsiderar as dificuldades, mas a gente busca refletir com os residentes as causas e os impactos dessas dificuldades, principalmente na escola pública, né, em que os alunos não têm acesso à internet, a internet ela é de baixa qualidade, às vezes ele tem que repartir o aparelho com outras pessoas da família, né? Então, a nossa grande preocupação foi discutir esse momento de estágio e a escola nesse sentido da potência do processo educativo na formação das pessoas. Então, apesar de todas as dificuldades, a gente buscava discutir essas questões, né, em atribuir cor, poesia, sabor, né, de onde deriva o verbo saber, e por que não dizer até calor, para a nossa prática docente. Então, assim, embora os problemas eles sejam muitos, eles sejam graves, algumas vezes a gente pensa que eles são até incontornáveis, mas a gente não pode se furtar de fazer um bom trabalho. E um trabalho de excelência, né? A escola precisa disso. Então, se essa escola que a gente tem no momento, a gente tem que fazer essa escola da melhor forma possível, a gente tem que viver essa escola da melhor forma possível. Se é esse estágio que é possível nesse momento, a gente tem que viver esse estágio da melhor forma possível. A gente tem que ver ele como um campo de experimentação potente para a minha formação enquanto professor, né? Então, assim, em que outro momento da nossa vida a gente teria condições de experimentar a escola nesse formato? Não é? Então, a gente está aprendendo com ele também. Apesar de todas as dificuldades, né, da tragédia que nós estamos vivendo, mas a gente precisa tirar alguma coisa boa dessa história, que é poder experimentar a escola nesse contexto. Então, a viver a escola da forma que ela se apresenta, mas não, em nenhum momento,
esquecer de que é preciso sempre lutar para que ela se torne um espaço melhor e mais inclusivo. E acho que eu termino por aqui, né? Exatamente em 15 minutos, eu acho, Joel, mas consegui pela primeira vez cumprir o tempo. E aí depois a gente discute um pouquinho mais sobre essas questões. Obrigada pelo espaço. E eu estou muito feliz de estar aqui discutindo essas questões com vocês. Perfeito, professora Sandra, exatamente no tempo, obrigada. Nós passamos, então, a professora Gleiciane para fazer sua apresentação, e eu peço a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, que podem postar lá suas perguntas, suas observações, a gente vai responder por aqui, tá bem? Bom dia a todos, a cumprimentá-los, eu agradeço pelo convite, por participar desse momento. E eu sou a professora Gleiciane, da Faculdade de Ciências Naturais, do campus universitário do Marajó Breves, e vou compartilhar um pouco da experiência educacional do PIBID no Núcleo de Ciências em Breves. Bem, para começar, o projeto aprovado pelo PIBID 2020 tem como título Diálogos Interdisciplinares no Letramento Científico. Contexto formativo de professores que ensinam ciências nas séries iniciais e finais do ensino fundamental. Esse projeto tem 2 núcleos. O núcleo de Belém, que está vinculado ao curso de licenciatura integrada em Ciências, Matemática e Linguagem, e o núcleo de Breves, que está vinculado ao curso de licenciatura em Ciências Naturais. O núcleo de Belém, ele tem como coordenadores o professor Jesus Bravo e a professora Nádia Freitas. O núcleo de Breves tem como coordenadores eu, Gleiciane Pinheiro, e o professor Silvio Carlos Filho. A nossa escola campus, lá em Breves, é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Jesus. Gente, esse é o núcleo de Breves. Então, os coordenadores, eu, professor Silvio, professora Lete Maria Cunha, que tem sido uma grande parceira, co-formadora desses 9 pibidianos. Bem, gente, os conhecimentos relativos às ciências da natureza, como produto ou como consequência das relações homem-natureza, eles permeiam o cotidiano. E o ensino de ciência deve possibilitar aos alunos uma visão ampliada do mundo, o desenvolvimento da curiosidade, os aportes teóricos e também processuais das ciências, para que eles possam, então, funcionar-se enquanto cidadãos e transformar este mundo. De acordo com a BNCC, no ensino fundamental, essa área de ciência da natureza ela vai ter compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que vai envolver a capacidade de compreender e interpretar o mundo, seus aspectos naturais, sociais, tecnológicos. Porém, mais do que isso, a capacidade de transformar o mundo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Então, desenvolver a capacidade de atuação no mundo e sobre o mundo, o que é essencial para esse suplente da cidadania. Além disso, o ensino de ciência é fundamental para vocacionar os estudantes para as carreiras científicas, que na perspectiva de contribuir ali para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, que vai repercutir onde? No desenvolvimento econômico e social do país. E eu concordo com o Lino, tenho certeza que muita gente também concorda, que somente uma sociedade com uma formação científica sólida será capaz de produzir conhecimento inovador e criativo, que deve contribuir para a ampliação das oportunidades de desenvolvimento. Portanto, garantir uma formação sólida aos professores de ciências é fundamental, tanto para o letramento científico, que é muito importante, quanto para a sociedade experimentar as transformações benéficas possibilitadas ali pelo avanço da ciência e tecnologia. Agora, um pouco da nossa experiência. Em março de 2020, as aulas foram paralisadas na UFPA em atendimento às orientações claras das autoridades sanitárias. Mas, através da resolução 5.294, de 21 de agosto de 2020, o CONCEP, após várias discussões, aprovou de forma excepcional e temporária o ensino remoto emergencial na UFPA. E em outubro, as atividades de ensino elas foram, então, retomadas, e com elas, o processo de formação dos PIBIDianos do núcleo de Breves e dos demais núcleos do PIBID. Bem, é importante considerar, nós consideramos nesse processo, o índice de desenvolvimento humano do Marajó e, no caso da cidade de Breves, que ele é baixo, tá? E ele é penalizado principalmente pelos fatores de educação e renda. E aí, qualquer forma que se pensar na retomada das atividades de ensino
precisaria considerar essa vulnerabilidade social que é persistente na região e que, de acordo com os relatórios técnicos elaborados por Rocha e colaboradores, e também Farias e colaboradores, essa situação de vulnerabilidade persistente havia sido agravada pela pandemia da Covid-19. Nesse relatório, ele apontou uma série de dificuldades para a retomada das atividades de ensino de uma maneira remota. E, de fato, nós nos deparamos com elas, como, por exemplo, os casos de Covid nos núcleos familiares, a saúde emocional dos covidianos e também nossa, de professores, né, comprometida em decorrência da necessidade de isolamento social, a falta de ambiente adequado para estudo pelos nossos alunos, a dificuldade que eles teriam de conciliar o estudo com as atividades domésticas, a falta de equipamento também adequado para que os alunos pudessem participar das aulas e desenvolver as atividades, e uma grande dificuldade que nós temos que enfrentar e buscar caminhos para superar, que foi a dificuldade de acesso à internet. A estratégia inicial do nosso núcleo de PIBID, ela usou como plataforma para a comunicação o Google Meet, apenas inicialmente, e o WhatsApp, desde o início, e é o que temos usado até hoje. Tá? E antes de qualquer proposição sobre, vamos fazer elaboração de planos de aula, roteiro de atividades, enfim, nós abrimos um espaço, iniciamos por propiciar um espaço para que os PIBIdianos pudessem, então, discutir, afinal, o que é ser professor? Ensinar exige o quê? Né? Discutir os saberes necessários a uma prática educativa transformadora, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Né? Isso foi através da leitura do livro Autonomia, Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, que nós lemos, né, coletivamente e discutimos também em vários encontros. Feito isso, então nós partimos para a segunda etapa do projeto, que foi o curso que nós ofertamos aos PIBIdianos, inicialmente, né, com o tema BNCC e Ensino de Ciências no Marajó. Aqui o objetivo foi orientar as futuras proposições de atividade, né, mas com base em documentos orientativos. Nós fizemos um estudo sobre os PCNs de ciências para os anos iniciais do ensino fundamental, trabalhamos as competências e habilidades previstos para o ensino de ciências considerando a BNCC, trabalhamos várias atividades de ensino, inclusive nesse módulo de atividade das estratégias de ensino, né, nós demos um foco especial àquelas que eram mediadas por TICs, as estratégias mediadas por TICs, já prevendo, né, uma formação para que eles pudessem atuar no ensino remoto caso fosse necessário, e foi necessário. Também, ainda nesse segundo momento da formação, nós criamos um espaço para que os PIBIdianos pudessem refletir o ensino de ciências, sim, mas agora considerando a realidade marajoara, o contexto do Marajó, as dificuldades, né, as suas limitações, mas também as possibilidades, né, de ensinar e aprender. Professora Gleiciane, desculpe interromper. Você tem algum ventilador funcionando próximo a você aí? Não. Não, a gente está com aquele chiado e a gente está recebendo comentários no YouTube e no Facebook pedindo, se possível, deve ser algum ajuste na conexão do microfone, porque quando você fica mais próximo da sua tela, adiante, fica melhor. Quando você se movimenta, ele faz o... Vamos... Melhorou? Melhorou, professor? Agora sim, tá perfeito. Se continuar assim, tá ótimo. Ok, eu vou ficar quietinha. Coisa de professor ficar se movimentando, falando. Desculpe. Tranquilo, tudo bem. Tá? Então, gente, dando continuidade, nós buscamos criar um espaço para que os PIBIdianos pudessem refletir o ensino de ciências, mas considerando o Marajó, as suas limitações, mas também suas possibilidades, os contextos possíveis ali para criar situações de ensino, né? E convidamos esses 3 professores, que são de diferentes contextos de escolas marajoaras, e lá nós fizemos uma mesa redonda sobre o tema Ser Professor de Ciências no Marajó, e foi um momento muito produtivo, a participação ali dos PIBIdianos em querer entender as dificuldades e como eles agem, né? A experiência deles foi muito criativo, muito produtivo isso. E o terceiro momento da formação, antes da retomada das atividades de ensino na rede pública, foi então, agora sim, já refletimos, né, várias coisas, vamos fazer então proposições, elaborações de planos de aula, tá? Roteiro de atividade, enfim. Bem, e em junho, apenas em junho de 2021 deste ano,
foi que as atividades de ensino foram retomadas na rede municipal de Breves, tá? E, novamente, nós consideramos lá os relatórios técnicos, que, de acordo com Rocha e também Faria, de seus colaboradores, né, indicava que aquela situação de vulnerabilidade social que já existe na região Marajoara, que havia sido agravada pela pandemia da Covid-19, ela era mais intensa, ela era maior, esse agravamento, entre estudantes de menor escolaridade. Ou seja, se nós havíamos tido dificuldades, né, para retomar ali com os alunos do PIBID a nível de graduação, maior seriam aqueles desafios, né, considerando, então, aqui os alunos da educação básica, de acordo com os relatórios técnicos. E de fato, isso aconteceu. Tá? A proposta da CEMED de Breves para a retomada das atividades foi a partir dos cadernos, da proposição de caderno de atividade. Só que cada lauda do caderno, ele deveria trabalhar uma habilidade, deveria ser suficiente para trabalhar uma habilidade da PNCC, tá? E ainda tinha que ter um espaço para incluir uma atividade avaliativa. Bem, o que nós verificamos? Que há necessidade, pelo menos, de compartilhar outras fontes de informações e também, né, proposições de atividades avaliativas para trabalhar de maneira mais adequada as habilidades previstas na BNCC. E ressalto aqui que os alunos ainda não receberam o livro didático desde o ano passado. Então, havia essa necessidade. E a iniciativa do Núcleo de Breves foi justamente buscar uma forma de suprir essa necessidade identificada, né? E também de possibilitar aos PIBidianos um novo cotidiano escolar, né? A inserção deles nesse novo cotidiano e proporcionar as oportunidades de participação. Somente em agosto deste ano, os PIBidianos do Núcleo de Breves, eles tiveram contato com os estudantes da Escola Bom Jesus. E, no primeiro momento, eles fizeram apenas uma observação da sala de aula virtual, para fazer o reconhecimento das possibilidades e possíveis formas de interação. Bem, neste momento, com a retomada das atividades, nós estamos atendendo 112 alunos, que são as turmas de 9º e 8º ano da Escola Bom Jesus, onde a professora Lete é professora de ciências desses alunos. A plataforma que nós conseguimos garantir uma comunicação foi justamente o WhatsApp, tá? Esses encontros com esses alunos, ele ocorre em períodos alternados, com aulas diárias, com duração de 60 a 90 minutos, sendo 2 dias para trabalhar cada atividade lá prevista no caderno de atividade da CEMED. No primeiro dia, a gente faz um momento expositivo dialogado, faz proposição de atividades com os alunos. Então, a gente aproveita os contextos que eles estão lá em casa, né, e vê o que é possível propor para que eles participem da aula. Eu sempre falo para eles, não quero que os alunos assistam a aula. Vamos criar oportunidade de participação para eles, explorar o contexto que eles estão de alguma maneira criativa. E isso é feito. E aí, no outro dia, a gente faz, então, a discussão de lista de exercícios, e assim tem sido o nosso contato. Os PIBidianos sempre elaboram os objetos virtuais de aprendizagem e para apoiar ali o processo de construção de conhecimento pelos alunos de educação básica. E esse processo de elaboração, ele considera tanto aspectos técnicos, a maioria dos alunos só tem celular, tá certo? Para participar das aulas. Na verdade, os que foram pesquisados, a gente avaliou essa estratégia de trabalho, todos só têm celular, às vezes até compartilhar. Aí também aspectos pedagógicos. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês, olha, isso aqui são slides que eles criam, ok? E aí convertem em imagem, e essas imagens são postadas no WhatsApp, porque seriam 3 postagens, e sempre após a postagem eles fazem áudios ou explicativos, ou instrucionais, ou motivacionais, dependendo da situação de ensino, ok? Aqui, olha, a experimentação nós trabalhamos, mas, claro, sempre considerando ali os contextos que eles estão, né, dentro de casa e as dificuldades que podem ser encontradas, e considerando também a questão da segurança, já que eles vão fazer as atividades. Se observar nossas proposições, sempre tem um caráter interdisciplinar e sempre buscando trabalhar e conduzir, né, desenvolver o letramento científico. Aqui mostrando um momento de interação lá no grupo, por exemplo, do 8º ano, rapidamente. Aqui mostrando uma outra atividade, aqui foi trabalhado os temas métodos contraceptivos, tá ok? Então, um trabalho em grupo, então, dentro das limitações, mas também a gente tem explorado o que é possível fazer, tem experimentado, convidado os PIBidianos a ver o que é possível. E aqui, olha, por exemplo, olha, trabalho em grupo, nós já fizemos também usando o WhatsApp, ok? Claro que precisamos melhorar cada vez mais, estamos buscando aprimorar, né, as estratégias, mas a gente vê que é possível.
há limitações, mas é possível também, ok? E essa estratégia de trabalho com os alunos de educação básica, após 20 encontros síncronos, né, desenvolvendo isso, nós convidamos eles para avaliar a estratégia, se a gente havia conseguido criar um ambiente de sala de aula, né, e os resultados desse trabalho aí, dessa pesquisa, né, avaliativa, foi apresentado ontem em uma sala aqui do evento. Quais foram os impactos que nós observamos das ações do projeto? Neste momento, para nós, é fundamental, né, a apreensão da prática transformadora, né, por todo esse contexto que estamos vivendo. Então, para a gente foi muito importante, é o impacto que a gente tem observado a partir da leitura dos relatórios dos alunos. Alfabetização e o letramento digital, como a professora Sandra falou, né? A gente tem que aproveitar, apesar, não é isso que a gente gostaria, né? Nessas condições que gostaríamos de trabalhar. Mas a gente precisa, como professor, inclusive, a nossa profissão nos convida sempre a buscar, né, resposta, a encontrar ali um caminho para superar desafios. E nós aproveitamos e trabalhamos, né? A alfabetização e o letramento digital dos PIBidianos, o conhecimento da BNCC por eles, todos desconheciam, então já tiveram contato, discutimos as competências, habilidades, ok? A inserção deles nesse novo contexto, né, escolar, a gente espera nunca mais passar por isso, mas quem sabe se tudo. Então, aproveitamos para mostrar. Inclusive, a profissão professora, como eu falei, sempre surge um desafio. E a gente sempre vai, como a professora falou, né, a professora Sandra, nunca é rotina, né, a profissão professor. E a gente mostrou para eles que acontece e a gente vai buscar caminhos para tentar criar espaços, né, para aprendizagem, oportunidade de aprendizagem para os nossos alunos. E também ampliação das oportunidades de formação aos nossos PIBidianos, o apoio às retomadas das atividades de ensino e educação básica no contexto da pandemia, o impacto também no curso de licenciatura em Ciências Naturais, o curso BNCC em Centro de Ciências no Maranhão foi testado 2 vezes como atividade complementar às turmas de ciências lá do CUMB, da FACIM, devido à importância dos temas que foram trabalhados, e um desdobramento também de oficinas para uso de plataformas digitais, né, para uso educacional, que tem dentro desse curso, né, a gente fez uma proposição de projeto que foi submetido, em parceria com a Secretaria de Educação de Breves, né, ao edital Navega Saberes, e foi aprovado, né, o projeto Conex. Tá? Então, a gente viu que aquelas oficinas precisavam, sim, ser ampliadas, né, para outros alunos do campo e também para professores de educação básica. E tivemos, então, esse projeto aprovado e estamos executando. Bem, diante das limitações desse novo normal, né, então nós temos buscado fazer os ajustes necessários para manter os nossos alunos em formação, claro, sempre dentro dos objetivos do projeto e do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Os desafios são imensos, né? Existem momentos que a gente realmente fica, meu Deus, o que vamos fazer agora? Mas, apesar de todo esse desgaste emocional gerado em ter que se reinventar, esse contexto com tantas incertezas e limitações, a nossa experiência é, sim, de que na medida do que está sendo possível fazer, nós temos, sim, contribuindo para uma formação docente de qualidade, ao articular a teoria com a prática e proporcionar aos PIBidianos espaço para participação em experiências docentes, interdisciplinares e criativas. Então, aqui algumas referências e os nossos agradecimentos quanto ao núcleo de Breves. Okay? Então, eu agradeço o espaço de fala e estou aqui à disposição para discutir com os colegas. Obrigada. Obrigada, professora Gleiciane, pela sua apresentação. Só avisando que nós tivemos um probleminha no canal do YouTube e estamos transmitindo pelo Facebook e também aceitando participantes aqui na sala do Meet para esse momento. Então, gostaria de perguntar se alguém tem alguma pergunta às colegas, professora Sandra e professora Gleiciane, se algum colega quer complementar também a fala, algum colega que esteja aqui na sala. Temos aqui a professora Célia Regina Amaral, que desde o início também participou da construção e também da execução do programa Residência Pedagógica, e abro, então, também o microfone, caso ela queira dar alguma contribuição. Professora Célia, se quiser falar, fique à vontade.
Bem, enquanto a gente não recebe, então, outras dúvidas, questionamentos, nem considerações aqui pelo chat ou pelos outros canais, eu gostaria de fazer, então, eu mesma uma pergunta às colegas, professora Sandra e professora Gleiciane. Se vocês tivessem que dizer, apenas escolher dentre o maior desafio da execução desses projetos, a professora Sandra pelo Residência, a professora Gleiciane pelo PIBID, da execução deste programa, o maior desafio e o maior ganho, o que vocês me diriam? Em suma. Podemos começar com a professora Sandra na ordem de apresentação, tudo bem? Mas fique à vontade. Eu acho que o maior desafio... Vocês conseguem me escutar? Perfeitamente. Né? Tá. Eu acho que o maior desafio foi a gente acreditar de que esse processo ele era possível. Né? Eu lembro que logo no início, quando nós, entre aspas, né? Eu sempre vou usar esse termo entre aspas para dizer que nós paralisamos as nossas atividades, porque em nenhum momento nós paralisamos de fato. Então, quando as aulas foram suspensas, as atividades presenciais elas foram suspensas, eu acho que a gente estava muito assim, claro, naquele momento inicial a gente não tinha nem ideia do que iria acontecer com a gente no futuro, né? Era a gente acreditar que era possível trabalhar dessa forma, né? Eu costumo dizer que eu nunca vi a universidade tão mobilizada e de forma tão coletiva na nossa formação e na formação do nosso público, né? Então, assim, a gente sempre trabalhava, né, as nossas questões de uma forma muito individual, então a gente participava de congressos, de eventos, fazia cursos de aprimoramento, individualmente, né? Mas, assim, toda a universidade se mobilizou para nos capacitar de forma coletiva. Isso foi muito legal, acho que foi um ganho muito grande que nós tivemos. E acho que o maior desafio foi a gente acreditar, foi a gente, assim, superar aquilo que a gente achava difícil, né? E realmente abraçar esse modelo. Eu sempre te usava, Joelma, como exemplo, quantos cursos do psiquiatra vieste aqui em Bragança ensinar para a gente, né? Então, a gente fazia aqueles cursos todo dia, e sempre os professores com muita resistência, porque era difícil, porque era complicado, porque não dava certo, e num belo momento estava todo mundo usando isso, né? Assim, parece que foi do dia para a noite, a gente, de repente, tirou tudo aquilo que estava cegando a gente, e que a gente, então, essas resistências, elas foram contornadas. Então, isso foi um desafio muito grande. E o ganho é exatamente esse, né? O nosso poder de a gente poder se abrir para o novo. Então, mostrar que existe uma possibilidade diferente daquilo que a gente quer, daquilo que a gente foi acostumado a fazer, e mostrar que a gente é capaz, né? Mesmo nas condições mais adversas, porque, gente, eu não consigo imaginar adversidade maior do que essa, né? Da grande tragédia que nós passamos, e a gente conseguir continuar fazendo o nosso trabalho e fazendo ele com excelência, né? Então, a gente mostrar também, porque acho que muito do clima que nós temos, que nós estamos vivenciando na universidade, a gente passa para os nossos alunos também. Então, não é dizer que nós não temos dificuldades ou que elas não existem, não é isso, não é romantizar o processo, mas mostrar que nós somos capazes de fazer muita coisa quando a gente já estava assim numa maré mais tranquila, né, da nossa vida. Então, acho que o desafio foi esse, foi a gente aderir a esse novo processo, perceber que ele era capaz, né, principalmente na formação de professores, e o nosso ganho foi realmente a gente dominar isso e dominar isso com excelência, formando os nossos professores com a excelência que nos é característica enquanto instituição. Eu acho que é isso. Posso, professora Joelma? Claro, obrigada, professora Sandra. Então, professora Gleiciane, e depois temos a professora Glauci com a mão levantada. Bem, o meu grande desafio que eu vi foi a gente acreditar que isso seria possível no Marajó. Porque quando a gente... Já era difícil acreditar, né? Em qualquer outra situação, em qualquer outro contexto, mas quando a gente olhou para Breves, por exemplo, para a situação dos nossos pibidianos, ali a região do Marajó, porque são muitos contextos, não é só o acesso à internet que era a dificuldade, não era só a necessidade, inclusive nós, professores, porque nós fomos desafiados a nos reinventar. Nós participamos de vários cursos e a universidade apoiou a gente, eu participei de vários cursos de formação ofertados pelo Unitai e tudo mais,
A professora Joelma também, estive em cursos que ela ministrou, buscando, né, se reinventar para aprender e encontrar um caminho para a gente seguir. Mas quando eu olhava para a situação do Marajó, eu disse, mas lá não é só a questão do acesso, não é só a questão do letramento, né, digital. Existe o contexto, a vulnerabilidade social também ela interfere, porque para que o professor ele desenvolva o seu trabalho, né, e ocorra a aprendizagem, a construção de novos conhecimentos, há necessidade de toda uma rede de apoio, certo? E essa rede de apoio, uma situação de tanta vulnerabilidade, ela é enfraquecida pela vulnerabilidade social. Então, o nosso grande desafio que eu vejo foi acreditar que isso era possível olhando o nosso contexto, o contexto do Marajó, dos discentes atendidos pelo campus do Marajó dentro do contexto do PIBID. Se seria possível eles encontrar um caminho de incluir eles nas atividades. Tá? Então, esse acho que foi o grande desafio. E o lado bom, se é possível, né? Mas a gente aprende. Professor, a gente está acostumado, a gente vê que professor não se entrega, né? A gente não pode romantizar, como a professora disse, né? Não, porque professores são heróis. Não, a gente precisa de apoio e que a nossa profissão seja valorizada e que nos dê condições para desenvolver o nosso ofício. Isso é essencial, temos sempre que lutar por isso. Mas a gente sabe que a gente sempre é desafiado, né, a aprender, mesmo nas dificuldades. E assim, o grande benefício que eu vejo para nós, né, formadores, e para os PIBIdianos, foi justamente que, apesar, nesse ambiente de adversidade, de limitação, a gente desenvolver a capacidade de olhar o que nós temos e o que podemos fazer, né? Então, esse foi um grande benefício para a formação, esse convite aos PIBIdianos, né? E que faz parte do dia a dia de um professor. Professora Glaucia. Bom dia. A minha não é bem uma pergunta, né? É porque a partir da pergunta que foi feita pela professora Joelma para a professora Gleiciane, de perguntar qual seria, né, a grande contribuição desse projeto do PIBID para a formação da nossa comunidade acadêmica. Penso que ele traz um conjunto de ciências, no Marajó, que englobam um conjunto de práticas que são escritas na BNCC. Ali a gente tem as orientações que são normatizadas, nós temos as orientações normativas, mas pelo que pelo que a professora apresentou no projeto dela, ela ela pega as normativas, as orientações que estão postas na BNCC e adequa a sua realidade, que é a realidade do que há ali na região. Ensinar ciências, tem laboratório, tem as ferramentas, tem todo esse aparato que nós até encontramos em outros municípios, é bem mais um desafio. Mas é um desafio que mostrou muito comprometimento. Mas, assim, parabéns pelo projeto, né, pelo alcance do projeto, e fazer ciências, ensinar os meninos que vão ensinar ciência para outros, né, são futuros professores, e a partir do que ele tem. Então, tem que usar a criatividade, tem que usar... Professora Glaucia, está cortando o seu áudio. Está cortando bastante o seu áudio, Glaucia. A gente quase não te ouve. Bem, infelizmente, eu tô aqui na UFPA e aí estou usando o meu celular. Eu acho que é isso. Agora sim, a gente está te ouvindo. Mas deu para entender o contexto da sua fala, eu acredito, né? E aí, só para a gente poder refazer a pergunta que eu compreendi, da parte que eu compreendi, você pergunta à professora Gleiciane qual foi a grande contribuição do projeto PIBID lá no Marajó, né? E na implementação da BNCC, é isso? Não, eu não perguntei. Ela deu a resposta para você na fala anterior.
Tá bem. Ela Tá já bem. deu a resposta. Eu apenas Tá bem. ressaltei o quanto é importante para a realidade. Perfeito. Perfeito. Então, professora Glauci ressalta a importância do desenvolvimento do projeto na realidade do Marajó, né, e no ensino de ciências. É essa a fala, tá bem? Obrigada, professora Glauci. A gente continua, né, enfrentando os desafios do ambiente virtual, né, onde a gente nunca sabe muito bem se é a sua internet que está ruim, se é o do outro, se é o seu áudio, se é o do outro. A gente está sempre em dúvida, né, nesse ambiente. Queria agradecer a professora Gleiciane e a professora Sandra pela resposta e, se vocês me permitem, eu gostaria de dar também a minha opinião sobre quais foram, né, assim, destacando o grande desafio e o grande ganho, né, o grande... Eu penso que o grande desafio realmente foi o afastamento, sabe? Foi o isolamento social de toda forma. Eu acho que esse foi o grande desafio. Pelo menos eu penso no contexto de que nós somos professores, nós somos pessoas que precisamos de pessoas para trabalhar o que nós temos de melhor, né? Para formar, né? Então, eu penso que o grande contexto, a grande dificuldade foi realmente, o grande desafio foi realmente o isolamento, e aí isso, claro, de diversas formas, né? Nós nos isolamos no lockdown, mas também nós tivemos essa separação por conta de que os alunos foram para suas regiões, voltaram para os lugares, né? A universidade ela se espalhou de volta, né? Então, eu acho que isso foi o grande desafio, eu penso, né? E principalmente nesses projetos, que são projetos voltados para a formação de professores, a falta de alunos da educação básica na presencialidade, para a gente realmente poder desenvolver da melhor forma o nosso trabalho enquanto projeto, né? Mas eu penso também que a gente teve um ganho, que é um ganho que, apesar que é contraditório quando você diz nós nos afastamos, né, presencialmente, mas eu penso que nós nos aproximamos enquanto objetivo, tá? Eu fico muito feliz com os encaminhamentos que nós conseguimos dar, digo, dentro do PIBID, dentro do Residência Pedagógica, nós nos ajudamos a enfrentar esse momento difícil, né? Eu sei que cada coordenação diária, cada supervisor, cada discente que nos ouve, fez a sua parte para que o projeto ele não parasse, ele continuasse sendo executado de uma outra perspectiva, de uma outra forma, né? Também considero isso ganho, porque nós aprendemos com a diversidade também, né? Nós somos pessoas, professores, mais preparados agora para enfrentar esse tipo de situação, né? E outros diversos que fogem à nossa ao nosso controle, né? Eu destaco que em algum momento nós tivemos dificuldades por conta da doença mesmo. Eu lembro que quando saiu o resultado do PIBID, o resultado preliminar, eu estava com Covid desse projeto, estava com Covid e não tinha condições de escrever um texto de recurso. Não tinha condições físicas, eu estava completamente doente com o vírus. E nós fizemos uma força-tarefa. Eu disse, gente, não consigo. Eu preciso de ajuda para fazer esse recurso, não tenho condições físicas. E nós tivemos a parceria da professora Lina Gláucia, que coordenava o Residência Pedagógica na época, a professora Maria Goretti, também lá de Bragança, e o grupo todo se movimentou dentro do PIBID para construir um texto coletivo, né? Eu sei que outros colegas também enfrentaram essa doença de forma bem cruel e foram parados no desenvolvimento das suas atividades também por outros colegas. A própria professora Gleiciane, em um dado momento, me lembro, também bastante
atentada com o vírus e preocupada ainda assim com o andamento do projeto. Então, eu acho assim, a gente se superou, né, das mais diversas formas, nós nos superamos e temos superado essa situação. Eu acho que dando a cada um um preparo maior para enfrentar esse tipo de situação, né? E mostrando que esses programas eles são de suma importância em qualquer realidade, né? Eu acho que isso que é a mensagem principal, né? Eu gostaria agora que a gente já está finalizando o nosso tempo de deixar aí aberta a palavra à professora Sandra, professora Gleiciane, para fazer as suas considerações finais. Acho que travou, Joana, o teu áudio, não estou te escutando. Acho que eu posso falar? Pode começar por mim? Sim, por favor, Sandra. Bom, então eu só queria finalizar agradecendo, né, a oportunidade de participar dessa mesa, de falar sobre a formação de professores, que é uma coisa que me move de uma forma muito particular, porque acho que a primeira lembrança que eu tenho assim de querer ser alguma coisa na minha vida era querer ser professora. Então, estar atuando na formação de professores para mim é um privilégio muito grande, é uma coisa que eu defendo assim com unhas e dentes e que eu levo com muita responsabilidade. E eu tenho assim um carinho muito especial por esses programas, né, como a Joelma falou. Eu já fui coordenadora do PIBID ainda na primeira versão, que foi em 2008, 2009, ainda com lembranças do saudoso professor Licurgo, que eu lembro que quando a gente participava dos fóruns de graduação e de licenciatura, uma vez ele ligou para mim e disse: olha, Sandra, nós vamos abrir o projeto PIBID aqui na universidade. Vocês não querem participar? E aí, assim, eu lembro que eu nem sabia o que era, né? Direito. Não, ele falou assim: olha, é um programa para formação de professores e a gente vai ter estagiários e tal. Então, assim, linhas muito rápidas, porque ele precisava já montar ali um grupo. E aí eu disse: tudo bem, eu topo, eu quero, né? Então, assim, ali a gente já tinha selado uma coisa que nunca mais se desvencilhou, felizmente. Então, a gente tem esse programa, o PIBID, os programas de iniciação à docência, né? Como o PIBID de Residência Pedagógica, desde 2009. Então, assim, a gente zela muito por esses programas e a gente luta muito para que eles sejam muito eficientes e que eles conquistem cada vez mais espaço, embora a gente saiba também que há muita resistência para esse nosso pensamento. Então, a gente sempre discute isso muito com os nossos alunos, a importância desse processo de formação para eles. E quanto a gente precisa também lutar para que esses programas eles se mantenham. Então, assim, o nosso CPEDUC, ele é uma forma também de dar visibilidade para as coisas que nós produzimos aqui dentro da universidade, e também é uma forma de resistência, de mostrar que esses programas eles são importantes e que eles devem ser mantidos. Então, eu gostaria de fechar a minha fala com isso, desejando um bom dia a todos e parabenizar mais uma vez pelo evento, que está fantástico. Eu só sinto muito de não poder acompanhar toda a programação, mas a equipe da PROEG está de parabéns mais uma vez. Obrigada, professora Sandra. Passamos então à professora Gleiciane. Eu gostaria de agradecer, antes de tudo, a participação novamente, esse espaço de fala, de compartilhamento. E foi muito bom estar aqui, compartilhar, né, com a professora Sandra, ouvir a experiência dela. Então, que bom. E espero que o PIBID continue. E quero também externar aqui a minha... Vou ser doce, minha tristeza, né? Diante da situação que nós passamos, não foi fácil. O núcleo de Breves, nossos alunos, como eu já falei, Breves está em um contexto, né, de muita vulnerabilidade socioeconômica, e não foi fácil esse atraso que teve, né, das bolsas. E peço que haja, né, espero que haja cada vez mais respeito com a formação de professores. Espero que cada vez os governos, né, governem da maneira que deve ser, valorizando essa profissão e a sua formação, né, desse profissional que é tão importante para qualquer sociedade. E meu agradecimento a todos. Muito obrigada.
Mais uma vez, a gente agradece, então, a professora Sandra, a professora Gleiciane, né, por aceitarem participar desse momento, representando esses dois programas, né, que todos sintam-se contemplados pela fala das professoras que representam aqui os outros colegas, né, os coordenadores de área do PIBID, e também os docentes orientadores do Residência Pedagógica, né, que têm todos experiências muito ricas e muito parecidas, né, temos sinalização de que teremos novos editais, sim, de PIB de residência pedagógica, não sabemos ainda as condições, mas deixar claro que a gente está aqui na luta, né? E se tiver uma bolsa de um discente para cada um dos programas, a gente vai atrás dessa, porque vale a pena a gente investir nosso tempo, vale a pena a gente investir os nossos esforços, né, na formação de professores, tá? Então, acho que isso que tem que ficar muito claro para todo mundo, a gente realmente, não importa, né, as dificuldades, a gente precisa, sim, lutar para que a gente forme professores, para que a gente tenha essas pessoas motivadas, tá? Para que a gente tenha valorização da nossa profissão. Eu acho que a gente precisa realmente, né, estar sempre atentos, né? A gente também compartilha da mesma opinião da professora Gleiciane, a gente precisa que os nossos governos entendam, né, que a gente tem uma profissão que é realmente necessária, que é uma profissão que precisa ser valorizada, porque dela depende vários outros profissionais, várias outras profissões, né? Além disso, a gente faz com muito amor. Eu acho que isso também é relevante, né? A gente sabe de todos os nossos professores aí de educação básica, todos resistiram, professores de educação básica, professores de educação superior, apesar da pandemia, nos reinventamos, né? E continuamos o nosso trabalho. Estamos aí de novo num processo de adaptação de volta à presencialidade, ou seja, a gente é sempre na dinâmica exigido, né? Então, assim, parabenizar todos os bolsistas PIBID, que eu sei, e residência pedagógica, que sei, fizeram a sua parte, né? Nós não paramos em momento algum o nosso trabalho, mesmo com 2 meses de bolsas atrasadas. Então, eu acho isso relevante também, dizer que continuamos as nossas atividades, né? E estamos aí para cada vez mais lutar por uma formação de professores que seja de qualidade, né? Que seja expressiva, né? Eu acho que a gente tem que valorizar, a gente começa a valorização aqui dentro, né? Formação. Então, agradecer mais uma vez, tá? Todos que participaram da nossa mesa virtual aqui sobre o PIB de residência pedagógica. Ficará gravado, então vocês podem também disponibilizar os colegas que não puderem estar nesse momento. Então, a gente se despede dessa mesa já com saudade de todo mundo, de se encontrar presencialmente. Espero que o próximo CPEDUC seja presencial e nesse momento a gente se encontraria lá no Hall do Mirante para se ver. Tá? Abraço a todos, então. Podemos encerrar a gravação. Abraços. Obrigada.